E agora o último vídeo dessa sequência, dessa lista, diz o seguinte, né? Em 2009. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão, aqui era para ser um delta, né? Saiu uma letra diferente aí, delta H padrão a 25 graus, né? Do metano, do butano e do octano. Então, CH4, C4H10, C8H18. Já facilitou a nossa vida aqui, já deu as massas molares e deu os respectivos valores aqui de delta H, né? Que é um delta, em kJ por mol. E aí, na sequência, à medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis então já resolvi ontem aí e postei um vídeo sobre isso, né? A gente relacionando por mol de CO2. Então é semelhante aqui, dá uma complicadinha só, que você vai ter que entender o que é a palavra respectivamente, né? Nessa ordem. Então aqui a gente vai raciocinar. O metano vai ser o relacionado ao gás natural. O butano ao gás de cozinha, vou colocar só aqui GLP, né? GLP, gás liquefeito de petróleo, né? Tá aqui gás liquefeito de petróleo. E da gasolina. Então, o octano, representativo aí da gasolina. E aí eu tenho que colocar esses três combustíveis em ordem crescente, né? Do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado. Então, eu vou ter que encontrar isso aqui. Eu vou ter que encontrar a quantidade de calor por mol de CO2. Né? E aí, a hora que eu encontrar isso, eu vou colocar em ordem crescente e vou verificar qual das alternativas que vai melhor resolver aí a minha questão. Então, aí a gente vem lá aquelas equações de combustão. Como é que eu faço, né? Lembrando lá. Então, aqui, ó, CH4 mais O2 formando CO2 mais H2O. Vou fazer já a outra aqui, ó. C4H10 mais O2 formando CO2 mais H2O e C8H18 mais O2 formando CO2 mais H2O. Né? Então, as equações de combustão. Aqui, então, balanceamento. Um carbono. 4 hidrogênios, eu tenho que ter 4 aqui, então eu tenho que colocar um 2 aqui na frente, né? E aí o oxigênio, eu vou ver que tem 2 aqui, 1 vezes 2, 2 aqui, eu preciso de, então, 4 desse lado, preciso de 4 aqui, coloco um 2 na frente, balanceei. C4H10, então 4 CO2, 4 coloca aqui, aqui era C4H10, né? Eu escrevi C410. Então, deixa eu só corrigir isso aqui, vai ficar meio estranho, mas é C4H10, né? Agora sim, C4H10. 10 hidrogênios, eu precisaria então de 5 águas, né? 5 oxigênios aqui, mais 8 aqui dá 13, né? Então, eu precisaria de 13 oxigênios. O que eu faço? Coloco 13 dividido por 2, né? Esse 2 corta com esse 2, fica 13 ali. E C8H18, C8, 8 CO2. H18, 18 dividido por 2 aqui da água dá 9, né? 9 vezes 2, 18.
E aí eu tenho 9 oxigênios aqui e eu tenho 16 oxigênios aqui. 9 com 16, 25, né? Então, eu vou colocar aqui 25 meios. Aí você pode perguntar, professor, precisa balancear assim? Neste exercício, né, e naquele outro que eu gravei também, você nem precisaria, né? Se você conseguisse já identificar isso aqui, ó, né, que 1 mol de metano gera 1 mol de CO2, 1 mol de C4H10 butano gera 4 mols de CO2 e 1 mol do octano gera 8 mols de CO2, então aqui você já conseguiria, né, sem precisar fazer toda essa equação, tá? Você pode raciocinar dessa forma. Se for dado aqui uma série de combustíveis, né, e pedir por mol de CO2 liberado, então esse combustível, a queima dele vai ser sempre ele mais o gás oxigênio, formando CO2 e água. Né? E geralmente esses exercícios, ou eles trazem, né, que a queima é completa, ou eles não falam nada. Se eles não falam nada, você vai raciocinar com a queima completa, né? Então aqui eu poderia raciocinar simplesmente, ó, esse aqui vai liberar 1 mol, esse aqui vai liberar 4 mol e esse aqui vai liberar 8 mols, né? Então aqui, vamos colocar aqui na frente, ó. Se eu queimar, libera 1 mol de CO2, aqui vai liberar 4 mols de CO2 e aqui vai liberar 8 mols de CO2, né? Então, vocês poderiam criar um atalho aqui se estiver falando do CO2, se for a quantidade de calor por mol de CO2, né? Então, essa parte aqui, o que eu vou ter que fazer agora, né? Eu vou ter que verificar, então, quanto que eu consigo liberar de energia por mol de CO2. Porque aqui essa informação é quilojoule por mol do combustível. Não é quilojoule por mol do CO2, é quilojoule por mol do combustível. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou ter que pegar esses valores aqui e dividir pelo número de mols, né, do CO2, porque é uma proporção, uma regra de 3. Então, ó, 1 mol desse libera, na combustão, libera 1 mol de CO2. Então, 1 mol de CO2 proporcional a 1 mol. Esses valores são proporcionais estequiometricamente. Então, para esse caso aqui, ó, já está fácil, né? Isso aqui é 1. Então, 1 mol de CO2 libera exatamente 1.890 quilojoules. Porque é 1.890, né, dividido por 1 mol do CO2. Então, somente 890 quilojoules. Agora, se eu tenho aqui, ó, né, 1 mol de C4H10 libera esta quantidade de energia. Só que essa quantidade de energia está associada estequiometricamente com 4 mols de CO2. Então, eu poderia fazer por regra de 3 aqui, ó. Então, se eu pegar esta equação, né, e for trabalhar com CO2, eu tenho aqui que 4 mol de CO2 para esta equação libera, está associado àquele valor lá, ó, menos 2.878 quilojoules, né? Porque este é o valor liberado na combustão, e a combustão produz 4 mol de CO2. Mais uma vez, eu estou começando a fazer aqui sem mostrar para vocês, né? 4 mol de CO2 libera, então, libera 2.878 e o menos indica essa liberação. Se eu tiver apenas 1 mol de CO2, vai me liberar um valor X. Eu vou montar aqui para a gente ver. Vai ficar 4x igual a 1 vezes aquele valor lá. 2.878. O meu x vai ficar como? Vai ficar menos 2.878 dividido por 4. Ou seja, para eu encontrar aqui, nada mais é do que eu pegar este valor e dividir por este número de... este valor aqui e dividir por este número que está aqui, os 4 hidrogênios. Então, eu poderia fazer simplesmente isso aqui, ó, né? Pegar isso aqui e dividir por 1, pegar esse aqui e dividir por 4, pegar esse aqui e dividir por 8, né? É isso que eu vou ter que fazer aqui. Então, este valor aqui, ó, para o GLP, né? Ele dá
de acordo com os cálculos aqui, menos 719,5 quilojoules por mol de CO2 que é liberado. Opa, aqui, agora sim. O que eu fiz aqui agora? Eu só fiz essa conta aqui, tá? Menos 2.878 dividido por 4. Se eu fizer aqui o mesmo, né, para o octano, então eu tenho lá, né, que 8 mol de CO2 lá na combustão do octano me libera o valor que está na tabela, menos 5.471 quilojoules. Se eu tiver 1 mol de CO2 para aquela reação, eu vou ter um valor Y. Este valor Y vai ser nada mais do que 5.471 dividido por 8. Isso aqui vai me dar um valor de menos 683,9, mais ou menos, quilojoules para cada mol de quem? Do CO2. Então, eu tenho aqui esses 4 valores, né? Eu tenho 890 sendo liberados para o gás natural. Eu tenho 719 sendo liberado para o GLP e eu tenho 683 sendo liberado para a gasolina. Então, o exercício, ele pede para a gente aqui, ó, né? É possível concluir do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2, calor obtido por, aqui, quilojoule por mol de CO2, horrível esse mol, gerado em a ordem crescente desses combustíveis, do menor para o maior. Então, qual libera menos? A gasolina libera menor quantidade de energia. Um pouquinho mais, GLP, maior, um pouquinho mais de liberação de energia. E o gás natural libera a maior quantidade de energia. Então, a nossa sequência aqui seria, primeiro, a gasolina, que é menor que o GLP, que é menor que o gás natural. E aí, qual é a alternativa que marca isso? Letra A, gasolina, GLP e gás natural. Então, a letra A é a correta aí para esse exercício, né? Então, aqui não precisava fazer tudo isso aqui, né? Você poderia fazer simplesmente aqui, ó, se você domina aí o conteúdo, estudou bem, você vai pegar e simplesmente, eu quero saber por mol de CO2, né? É uma combustão. Então, beleza, ó, de onde que vem o C do CO2? Vai vir do combustível. Então, se tem 1C, vai liberar 1 CO2. Se tem 4C, vai liberar 4 CO2. Se tem 8C, vai liberar 8, né? Então, aqui, basta que eu divida, então, o valor de quilojoule por mol pelos números de carbonos que eu tenho e eu vou ter aí, então, a sequência dos valores, e aí eu vou organizar essa sequência para que a resposta seja encontrada, né? Vou organizar de acordo com o que tiver dado no enunciado. Então é isso, este é o último exercício da lista. Lembrando que no gabarito que eu mandei para as turmas aí do IF, essa aí foi como questão 9, tá? Eu alterei na hora de imprimir a sequência para uma questão de encaixar na folha, né? Mas aí na hora de mandar o gabarito eu não alterei. Beleza? Então eu vou finalizar agora e se tiver alguma dúvida aí deixa nos comentários, e para quem não é do IF, obrigado aí por assistir. Quem então nos vemos na quinta-feira na nossa avaliação. Obrigado.